Meu nome é Diego de Oliveira Lesse, tenho 26 anos e sou analista de investimentos. Eu tive uma vida um pouco conturbada quando eu era mais jovem, porque eu não tive muita presença dos meus pais juntos, né? Os meus pais se separaram e eu não soube como lidar muito bem com isso. Até então que eu me encontrei que comecei a ter um vazio enorme dentro, que hoje eu sei que eu entendo que era a depressão. Conforme eu fui avançando mais de idade, eu fui entrando em outros nichos de pessoas, né? Tanto que chegou uma idade um pouquinho mais avançada, eu comecei a criar curiosidade de poder ir mais para as baladas. E essas pessoas que eram mais descoladas, além de beberem, que eu comecei a beber junto com eles começaram a me apresentar a maconha. Naquele exato momento, eu achei que aquilo era pronto, achei o que eu precisava. Só que aí foi piorando depois disso, né? E foi aumentando as intensidades, porque era ilusório, era só um momento. Só que eu queria estender esse momento, né? Então fui usando mais vezes, até chegar um ponto que eu fiquei usando todo dia. Aí todo dia já não bastasse, tinha que ser toda hora. Conforme eu fui envolvendo mais ainda, né? Novamente o nicho de pessoas foi se aprofundando mais nesse meio. Até que eu comecei a conhecer assaltante de banco, eu comecei a conhecer pessoas que era do PCC, onde foi que eu me envolvi com o tráfico de drogas, e não só bastando isso, eu fui para a área de clonagem de cartão, né? Quando eu fazia a clonagem de cartão, eu era o que captava as informações, né? Então eu achava a vítima e eu pegava o dado de cartão, se eu conseguisse algum dado de cartão, então eu entrava em contatos com quem tinha que ser para eu achar essas vítimas. Prejudicou bastante gente financeiramente, né? Porque não eram pessoas que tinham muitas condições. Então a gente procurava pessoas que eram mais leigas e não tinham muito informação de como lidar com seus dados pessoais, e a gente achava uma maneira de dar um golpe ali. Conforme eu fui me envolvendo naquilo, eu achava que eu já não tinha mais jeito, né? Eu pensava, pô, eu me envolvi tanto, agora que eu tô tão envolvido, não tenho mais saída. Eu já estou chegando no fundo do poço ali, ele é o meu maior buraco. Eu estou tão afundado que já não tem mais por onde sair. Até que chegou o momento do meu vício, que estava tão apurado, que eu usava todo dia, eu comecei a usar dentro de casa, eu não usava dentro de casa. Aí eu comecei a usar dentro de casa. Primeiro começou quando minha mãe não estava dentro de casa. Foi até que um dia ela descobriu, quando ela viu fumaça da maconha passando por baixo da porta. De imediato eu não soube nada disso, não soube que ela descobriu. Ela já vinha acompanhando, né? Ela entendia que era algo espiritual, não era normal isso, era algo espiritual. E ela já vinha assistindo na televisão, né? Ela chegou aí algumas vezes na igreja e ela começou a me convidar. Aos poucos ela foi me convidando. Filho, vamos lá, vai te fazer bem e tal. Ela foi me convencendo, né? Só que eu nunca quis ir de imediato, eu achava que era uma baboseira. Dentro de mim, na verdade, eu achava, pô, sou envolvido com crime, sou envolvido com essas coisas. Isso daí é a maior baboseira. Igreja, pra mim, igreja não é pra mim, né? E tanto que aí, de tanto ela foi insistindo, aos poucos, eu comecei a estranhar umas coisas nela. Comecei a perceber que ela estava meio diferente. E aí eu falei assim, quer saber? Eu nem vou perguntar o porquê que ela tá assim. Eu vou lá para ver com meus próprios olhos. O que é aquilo? Foi aí que teve um domingo de tarde, ela me chamou para poder ir lá para a Igreja Universal. Já foi algo diferente, porque eu cheguei aí já em outras igrejas, né? Só que, né, na Igreja Universal eu vi uma coisa muito diferente, porque era pregada a palavra, mas era pregada a palavra de uma forma diferente. Os testemunhos que eu ia vendo provava isso. E ouviam um antes e depois. Já do fundo eu comecei a sentando um pouco mais perto, porque aquilo me despertou a curiosidade. Falei, não, peraí, se isso é verdade, isso tem que acontecer comigo. Foi aí que eu comecei a obedecer. Eu decidi obedecer. Fiz uma prova com Deus. Falei assim, se é verdade, isso daí tem que acontecer comigo. Houve uma libertação na minha mente. Até vinha às vezes a voz, mas já não tinha mais vontade. Tanto que eu cheguei até perto, eu lembro que cheguei perto de um amigo meu outro dia, ele estava usando maconha. E quando eu olhei para aquilo, até subiu o cheiro já estava diferente. Um cheiro muito ruim. Até que veio um dia que foi o jejum de Daniel, né? Eu lembro que foi algo que eu não conhecia muito, mas eu via alguns testemunhos referentes a esse assunto, né? E eu fui me aprofundar. Cheguei no pastor, perguntei como que funcionava e comecei a colocar em prática o jejum de Daniel. Mas pelo fato de eu querer algo a mais,
que foi me explicado o jejum de Daniel, que o que era maior ainda do que esse jejum, do que esse maior propósito? Era o Espírito Santo. Foi que eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, né? E foi pregado em cima disso. Foi falado sobre que Jesus, para ele fazer tudo aquilo que ele fez, ele recebeu antes o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era uma garantia de salvação. Aí eu falei, salvação? Eu falei, não, então eu quero saber mais o que é salvação. E eu fui começando a ir atrás, lendo na Bíblia, comecei a ler o Novo Testamento para entender mais sobre isso, e junto com o que era passado nas reuniões, que foi o que somou junto com o jejum de Daniel. Que o maior propósito do jejum de Daniel era isso, era receber o Espírito de Deus. Eu lembro que eu me preparei muito para aquela vigília, porque era algo que eu queria muito. Eu comecei a deixar minhas ambições financeira, sentimental, deixei de lado, porque eu entendia uma passagem que foi falada que buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas será acrescentada. Então eu falei, então peraí, então não preciso me preocupar com isso. Então eu vou usar a inteligência. Então eu vou focar no Espírito Santo, que é maior do que tudo isso. Eu lembro que eu me preparei, além das redes sociais, televisão que eu deixei de lado, li mais a Bíblia, eu comecei a jejuar, além do jejum, eu comecei a fazer propósito de oração, e aí eu fui caminhando mesmo, eu lembro que até começou a garoar, começou chuva, começou tudo. Aí eu falei assim, vai arrebentar, eu pensei. Aí eu cheguei lá, naquela reunião, começou às 10 horas da noite, e foi passada a palavra de fé, e foi avançando as horas. Aí eu até lembro que o pastor falou, a gente vai buscar o Espírito Santo agora. E eu lembro que eu olhei pro meu relógio, era por volta de 1h30, mais ou menos, da manhã. Aí eu estava com muita expectativa, porque eu já vinha me preparando, né? Então eu via que aquela dificuldade, para eu não ir, eu via que não, alguma coisa vai acontecer hoje. E foi aí que eu fui totalmente sincero. Ali foi uma entrega verdadeira, de coração, de alma, de espírito. Eu entreguei toda a minha mente, meu tudo. Foi aí que aconteceu a maior dádiva que um ser humano pode receber. Eu recebi o Espírito Santo. Foi algo muito glorioso. Porque veio uma paz tão enorme. Eu vinha buscando desde a minha infância essa paz. Eu vinha buscando isso. E eu não encontrava. E naquela noite, parecia que o próprio Senhor Jesus veio para mim e falou assim, eu cheguei a você. O que você buscava, você conseguiu encontrar. Foi algo maravilhoso. E, consequentemente, veio uma paz e uma felicidade enorme. Porque eu sabia que Deus era comigo. E o que testificava era uma certeza enorme. Era como se o próprio Senhor Jesus me abraçou e falou assim, agora somos nós dois, você não está mais sozinho. Foi muito forte. E daquele dia em diante, começou a nascer um amor pelas almas. Foi aí que eu comecei a reparar, porque eu já reparava e eu não entendia o porquê que eu via um evangelista, eu via um obreiro, até o pastor, eu falei assim, nossa, mas que disposição que eles têm para a obra. E eles fazem tudo com felicidade, como se fosse algo, eles sonharam em fazer isso. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu entendi. Eu entendi que esse amor pelas almas vem da própria natureza de Deus, que vem através do Espírito Santo. A partir daquele momento, eu comecei a passar até a mente de Cristo. Eu comecei a entender a dor dele, eu comecei a entender o amor que ele sente. O meu pai, ele me ligou um certo dia, eu lembro perfeitamente daquele dia que meu pai falou assim, filho, eu vou ter que fazer uma cirurgia, e é risco de vida. E aí eu lembro que falei pro meu pai, eu vou aí onde o senhor tá. Ele morava em São José do Rio Preto. Quando eu cheguei, meu pai, conversei com ele, eu falei, pai, o senhor sabe para onde o senhor vai depois que o senhor morrer? Se o senhor morrer? Ele falou assim, filho, não sei, não tenho certeza. Aí eu falei assim, eu quero te dar essa certeza, falei para ele. Aí ele falou, como? Foi aí que eu comecei a falar de salvação para ele. Falei do Senhor Jesus. E falei para ele que deixar tudo que ele aprendeu de lado. E Deus honrou. Ele aceitou o Senhor Jesus ali e falou, filho, eu aceito. Ele foi sincero, eu vi no olho dele a sinceridade. O olho dele encheu de lágrima. Eu vi que ele estava sendo sincero. Ele foi aceito e ele veio ao óbito. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei triste e ao mesmo tempo feliz. Eu fiquei triste porque, poxa, era meu pai, né? Eu queria desfrutar mais com ele essa nova vida que eu estava vivendo, né?
Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu sabia com quem ele estava. Aí depois que eu recebi o Espírito Santo, começou a mudança de dentro para fora, né? Foi tanto que eu entrei para a área de investimentos, hoje eu sou analista de investimentos, sou especialista na Bolsa de Valores, e essa coisa que só pode ser de Deus, só pode ser do Espírito Santo, porque é uma pessoa que fazia mal para as outras pessoas, a pessoa que coletava dados, queria ultrapassar financeiramente os outros, porque o intuito dali era ganhar dinheiro de alguma forma, né? Mudou tudo. Hoje, a gente querer fazer o mal, hoje eu ajudo as pessoas a escolher um bom investimento. Hoje, eu gosto de falar isso porque eu não tenho hoje esforço de querer me matar, de ir atrás de cliente. Naturalmente, eles vêm até mim. Hoje eu tenho carteiras de cliente que vêm com 10 milhões para investir. Como o meu contato chega para essa pessoa, eu não sei. Mas eu sei que o próprio Senhor Jesus vem trazendo. Com a minha mãe também mudou muito, né? Porque a gente era uma pessoa muito distante. Nós éramos muito distantes. E naturalmente com o Espírito Santo eu comecei a ter discernimento de como conversar com a minha mãe, de como me aproximar. O Espírito Santo para mim ele representa, é a base de tudo, ele representa a coluna. Sem ele eu sei que eu não posso nada, que eu não consigo nada. Eu sei que sem ele eu estou perdido. E graças a ele eu tive uma mudança interna, uma mudança exterior. E graças a ele eu tenho a minha garantia para o reino eterno, desde que eu continue a obedecer na palavra dele, desde que eu continue a dar os ouvidos para ele, eu sei que tudo vai dar certo para mim. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Espírito Santo é comigo.